Shalom de Deus, vamos fazer uma breve reflexão, é mais uma reflexão pessoal, é mais algo assim interno, algumas coisas que eu refleti nesse tempo. A gente está tratando sobre famílias e a gente vai voltar a tratar porque o nosso chamado é lutar pelas famílias, é lutar pelos nossos filhos, é nos posicionar na terra, diante de tudo que tem acontecido, diante de tanta tristeza, diante de tanta injustiça, diante de um cenário tão caótico, tão triste. Em alguns momentos a gente se questiona, meu Deus, é como se a gente visse com muita clareza as questões assim, o injusto, os valores invertidos. Mas o Senhor não perdeu o controle de nada, essa é a nossa certeza. Deus tem o controle de tudo na terra. Ele é Senhor. E nós, enquanto homens e mulheres que entendemos dentro da palavra de Deus, precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Mas nós precisamos caminhar nessa direção de nos posicionar no Senhor. E três coisas básicas, assim, três reflexões muito rápidas eu tive esses dias. A primeira é que já é antiga, mas agora me veio assim um entendimento muito latente, muito forte. A batalha espiritual que nós vivemos, ela é muito grande. Ela é muito intensa, ela é muito pesada. Porque o mundo espiritual não brinca. Eles não estão para brincadeira, eles não estão para negociar nada. Eles estão vindo com a força que eles têm muitas vezes contra nós, que somos a igreja do Senhor, que somos a noiva do Cordeiro. Então eu preciso entender que o meu lugar é ali juntinho cada vez mais do Senhor, para que eu possa entender e discernir os tempos e as horas que nós estamos vivendo. Porque senão a gente começa a olhar a vida só a partir das coisas terrenas, e às vezes a gente não se atenta para as questões espirituais. O que nós estamos vivendo é muito mais espiritual do que propriamente terreno. Entre tudo que nós temos visto, ouvido e vivido. Mas que nós possamos, enquanto igreja, nos levantar em oração, dentro das nossas casas, como intercessores, cobrindo a nossa família em oração, cobrindo a nossa vida em oração, intercedendo nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Uma vez que nós alcançamos o mundo espiritual em oração, a terra será alcançada. Muitas vezes, pela falta de entendimento, nós queremos mudar o quadro aqui. O quadro não muda aqui, sem antes mudar no espiritual. O quadro, ele vai ser alterado aqui, quando nós atingirmos as questões espirituais. Então, o entendimento básico é meu entendimento. Nós estamos numa guerra, não tem como voltar mais atrás. O que eu posso fazer é me levantar como um intercessor e estar com a minha vida na presença do Senhor. O segundo ponto que eu comecei a pensar dentro desses dias de reflexão, que nós, enquanto igreja, precisamos entrar no arrependimento, porque nós pecamos enquanto igreja. Eu não estou aqui para apontar ninguém, não. Eu estou aqui para apontar o meu pecado, para revelar minha nudez. E cada um de nós que possamos criar consciência de onde nós temos falhado. A igreja do Senhor precisa entrar num tempo de arrependimento, de confissão dos nossos pecados, confissão da perda da nossa visão do reino, de quem é Cristo, do que realmente tem acontecido na terra dos viventes. Nós estamos meio que perdidos. E nós precisamos voltar
ao início do tempo do arrependimento, do primeiro amor, da essência real de Cristo na terra. Porque muitas vezes, diante de um cenário que nós temos vivido, dá vontade da gente fazer justiça com a nossa própria mão, falar, brigar, debater. E é isso que o inimigo quer. É isso que o adversário das nossas almas quer. É isso que o nosso inimigo quer, que a gente se envolva somente nas questões terrenas e não adentre nas questões espirituais. Porque enquanto eu estou aqui me debatendo nas questões terrenas, eu não estou acessando lugares espirituais que eu deveria estar acessando. Porque o movimento aqui, ele não vai alterar sem antes ele não for alterado nas questões espirituais. Sem antes o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas ser abatido. Sem antes o inimigo ele ter sido vencido. E só existe um jeito de nós vencermos. É adentrarmos a esse lugar. É colocarmos a nossa vida nesse lugar. No lugar de oração. No lugar de intercessores. No lugar de homens e mulheres que entendem o seu papel na terra e sabem que não é por aqui que começa as mudanças começam no mundo espiritual, porque uma vez que o mundo espiritual é alcançado, as mudanças serão ocorridas no material, não é o contrário. E eu preciso entrar nesse lugar de arrependimento. Eu preciso olhar para o meu pecado. Eu preciso parar de apontar o pecado do outro, a falha do outro. Eu preciso olhar para mim e ver Deus. Enquanto igreja eu falhei. Porque nos momentos que eu poderia estar acessando lugares altos em Deus, no mundo espiritual, eu me detive só no mundo material. Existe algo maior do que nós podemos pensar ou imaginar que está ocorrendo nesse exato momento. E uma das coisas que nós sabemos é o alvo, é a nossa casa, é a nossa família. Se cada um de nós, digamos, eu não sou intercessor de nações, ok, mas você é um chamado para ser um intercessor dentro da sua casa. É dentro da nossa casa que começa, é dentro da nossa casa que nós precisamos nos levantar como homens e mulheres de Deus, entendendo que nós precisamos reunir a nossa casa, entrar no mundo espiritual e entrar com arrependimento e confissão dos nossos pecados. Porque muitas vezes nós temos perdido a visão e perdido o foco enquanto igreja. A nossa pátria não é terrena, a nossa pátria é celestial. E quando nós entendemos isso, nós criamos um posicionamento, entendendo quem nós somos em Deus. E nós vamos caminhar na direção de Deus, porque quando Deus dá uma direção, Ele garante a vitória. Mas enquanto nós estivermos caminhando na direção de homens, na direção do nosso entendimento, na direção dos nossos olhos, na direção daquilo que nós vemos, ou na direção daquilo que somente vai trazer um benefício pessoal, nós não estaremos andando na direção de Deus. Porque a direção de Deus muitas vezes é contrária a tudo aquilo que nós desejamos ou queremos. Entenda isso no seu espírito. É necessário que a igreja, que a noiva, ela entre nesse processo de alinhamento, de confissão, de arrependimento, de entrar na presença do Senhor. E a partir desse momento de arrependimento, levantar um altar de adoração a Ele, porque por Jesus nós temos que entender que nós todos os dias estamos ao redor de vidas e nada é mais importante do que uma alma, porque uma alma é preciosa ao Senhor.
Me veio até um exemplo. Eu vinha de uma conferência, acabou muito tarde, acho que era quase meia-noite, mas fazia parte da programação e estava muito frio, e todo mundo saindo e todo mundo indo na direção lá, voltando para suas casas. Ainda na porta da conferência eu encontrei um senhor, era mendigo assim de rua, no meio do frio, carregando um cachorrinho. E eu passei por ele, assim como todo mundo. E o Senhor disse, volta. E eu confesso que eu resisti, eu não queria voltar. E aí eu voltei. Eu obedeci ao Senhor. E quando eu voltei, eu fui ver a história daquele homem. Ele era uma pessoa desviada, ele estava carente de Deus. E eu tinha um casaquinho, ele não queria aceitar, e o Senhor disse, dá. Eu tirei um casaquinho da bolsa que tinha um extra e dei para ele pelo menos aquecer a cachorrinha dele. E aí o Senhor disse assim mesmo para mim. Eu perguntei o nome dele e comecei a conversar com ele. E o Senhor disse assim, o nome dele, eu falei o nome dele, não vou falar o nome dele aleatório aqui. O fulano, ele é precioso aos meus olhos. Aí eu, ai. E o Senhor, o Espírito, falava, ele é precioso aos meus olhos. Então, numa visão humana, ele não tinha nada para oferecer para ninguém, mas ele era precioso aos olhos do Senhor. E a conferência que eu estava, para a cidade que eu estava, era mais ou menos 1h20, 1h30. E eu vim de uma cidade a outra chorando. E eu dizia, Deus, me perdoa. E Deus, ele é muito fiel, porque ele revela para nós a nossa própria hipocrisia enquanto igreja. E a mesma situação, uma próxima, já depois de muito tempo, eu também saí da cidade, fui ministrar numa outra cidade. Eu cheguei às 2h da manhã, as pessoas iam me buscar. E aí eu cheguei lá, uma pessoa assim, também nessa mesma condição, já era uma senhora. E um dia antes eu estava orando, eu dizia, Deus, me dá alma, eu quero ganhar almas, me ajuda a ganhar almas. Aí eu viajei e estava naquele esperando, e ela chegou para mim, paga um café para mim. Aí eu meio assim, abusadinha, onde é? Eu confesso, eu exponho a minha nudez aqui, porque eu não sou perfeita não. Tenho muitas falhas. Onde é? Ela tinha que atravessar, ou era o outro lado, eu digo, ai meu Deus, é naquele lado. E ela queria puxar assunto comigo. E aí o Senhor disse assim mesmo pra mim, ontem tu tava me pedindo alma, hoje eu te trouxe uma alma. Sabe qual é a diferença dela pra ti? Aí eu, oi, quem tá falando comigo? Me fingindo de lesa, né? Tu tá tomada banho e ela não. Era, gente. Nossa, foi um soco no estômago. Aquilo me deu um ímpeto. Eu imediatamente me levantei. Peguei a mulher, já abracei a mulher, já fui, paguei café, bolo, o que ela queria. Aí já botei ela no banco, já sentei com ela, já abri a minha bolsa, já dei metade da minha roupa para ela. Não dava nela, não, obviamente, mas eu dei. O que ela queria fazer, eu não sei. E aí eu comecei a falar, preguei Jesus, ouvi a história dela, perguntei se ela queria aceitar Jesus. Ela aceitou Jesus. Quando as pessoas chegaram para me buscar, ela já tinha aceitado Jesus, já ajudar a orar. E eu disse que eu vinha buscar ela. Eu passei 3 dias nesse lugar, que eu vinha buscar ela naquele lugar mesmo, durante todos os dias que a gente ia ter os cultos, que eu estivesse lá. E aí e ela ficou muito feliz. E no final ela olhou para mim e disse assim mesmo, chorando, obrigada, porque você foi a única pessoa que parou durante a minha vida toda, quase, para me ouvir. Aquilo ela não sabia, né? Mas ela estava me dando um soco no estômago. E aí eu, né? Meu Deus do céu.
E durante o tempo que nós estivemos lá, eu fui todas as noites lá. Eu entrava naquele lugar e saía caçando, procurando. Mas eu sabia que aquilo era só aquele momento, mas eu fui, porque eu disse que eu iria. Porque o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos estar no lugar, fazendo aquilo que Deus quer enquanto igreja. Não é o que eu quero. Não é sobre mim, não é sobre a minha vontade, é sobre aquilo que Deus tem para nós nesse tempo. E nós, enquanto igreja, precisamos nos posicionar. Nós, enquanto igreja, precisamos entrar nesse lugar de arrependimento e de humilhação na presença do Senhor, porque nós estamos brigando com a nossa... Numa guerra espiritual, nós estamos brigando com a carne. A nossa arma tem sido a carne, a nossa arma tem sido muitas vezes a nossa vontade humana, enquanto que na realidade tudo que nós precisamos é ter armas espirituais para nós militarmos nesta batalha. E um outro entendimento que eu tenho nesse tempo é que Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. E eu vou ler aqui para não ficar nas minhas palavras somente, o que está em Isaías 58, que diz assim: clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Aqui o profeta fala sobre andar em obediência e santidade. Clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então, algumas coisas que a gente destaca dentro dessa fala. O profeta aqui, ele clama contra o pecado, contra as transgressões e contra a hipocrisia, quase não sai, do povo de Deus. E para que não fique na minha palavra, o profeta, ele clama contra pecado, contra a transgressão e contra a hipocrisia das pessoas do mundo, não. Do povo de Deus, da casa de Deus, da casa do Senhor, da igreja do Senhor, da noiva do Senhor. A mudança que nós queremos, em primeiro lugar, ela começa em nós. Quando nós nos posicionamos no mundo espiritual, entrando em batalhas espirituais, porque não é uma opção. Por muitos anos, eu vi pessoas dizendo assim: eu não vou entrar nessa batalha porque eu vou sair toda cheia de seta. Eu não vou entrar nessa batalha porque eu vou ser ferida. Eu não vou... Isso é engano. A batalha acontece você estando ou não acessando esse lugar espiritual. O inimigo entra com engano para nos colocar medo, para tirar a gente desse campo de batalha. O campo de batalha não é aqui terreno, o campo de batalha é espiritual, que você possa receber isso no seu espírito, e em nome do Senhor Jesus Cristo, que você, enquanto igreja, se posicione na terra, e em nome do Senhor Jesus Cristo, deixe de lutar somente com as armas materiais e físicas, mas que você utilize as armas espirituais. Acesse esse lugar em nome de Jesus, para que a mudança que nós precisamos, ela possa acontecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e na nossa nação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos declarar essa palavra nesse dia. Fica na Shalom do Senhor.